o programa Conversa Afiada, o espaço onde os extremos se encontram e as ideias se confrontam. Aqui o debate é direto, ao vivo e sem filtro. À minha direita, o verde, à minha esquerda, o amarelo. E no centro você, o azul e branco. Juntos representamos as cores da nossa bandeira. E unidos temos a oportunidade de levar o Brasil, esse gigante por natureza, ao seu destino esplêndido. Muito boa tarde a todos, momento gostoso, tem muita notícia, hein, professor? Muita, graças a Deus. Graças a Deus, né, professor? O povo tem gente aprontando, notícia boa, notícia para uns ruins. Notícia triste. Notícia triste, problemas, situações, e assim é o mundo, né? Assim o mundo gira. Só reforçando um pouquinho aqui, programa Conversa Afiada, movimento cultural de união através das cores. Aqui a gente tem como missão, pautado no amor. Sempre vai existir direita, sempre vai existir esquerda. A gente tem que aprender dar as mãos para o melhor para a população e o melhor para o país. Sem violência, respeitando a opinião divergente. Ninguém é dono da verdade. A verdade absoluta e única, para mim, é só de Deus, nosso Senhor, né, na minha humilde opinião. Então, é um momento conversa fiada de um sempre aprender com o outro aqui. Talvez você discorde em certas circunstâncias, mas às vezes você amadurece certas ideias. E eu percebo, professor, no decorrer dessa jornada aí de 170 aí, quantos programas? 76. 176? Sim, a de hoje. Que coisa impressionante, hein? 176 programas, a gente quebrou muito gelo aqui. Teve certas situações, confusão, mas se for olhar, eu acho que positivamente a gente tem contribuído por esse quebra-gelo, dessa extrema polarização de radicalismo entre esquerda e direita. Eu acho que o Conversa Fiada tem tido um papel importante nesse quesito. Você concorda comigo ou não, professor? Concordo. Teve até convidado que levantou da bancada e foi embora. Aí, no intervalo, chamou o intervalo, o âncora foi lá, buscou e trouxe ele de volta. E teve convidado que olhou para o opositor e falou assim também, você não é meu irmão, mas todos nós somos brasileiros. Não. Todos nós somos irmãos. Não, eu não sou seus irmãos. Não, o professor citou as confusões aqui. Não, estou falando situações tranquilas, professor, de criar pontes, Aí sim, de teve dar as também. mãos, Teve de também. esquerda e direita concordar. O nosso aleluia tocou muito esse Muitas ano. vezes, muitas vezes. Teve ou não teve? Tá meio calor aqui em produção. Tivemos mais alegria do que tristeza nesse aspecto aí. Tivemos mais harmonia na bancada do que esses dois fatos isoladíssimos que eu citei. Então, muito feliz, professor. Assim, acho que muitos programas, mas eu sinto o meu coração grato por fazer parte disso. Por proporcionar isso, graças a você. É muito grato, e a questão muito é o aprendizado, né? Se quiser colocar a reflexão do dia aí, que nós vamos falar de gratidão, olha lá, no livro 12 Garrafas, joga ali em tela. Acho que fugiu aí, mudou aí. Olha lá. A dor é um empurrão que o destino dá para te mover. Olha lá, vou até repetir. A dor é um empurrão que o destino dá para te mover. Muitas vezes a gente tem que ser grato pela dor, né? Pelas dificuldades, pelos problemas. Quando você lida esses problemas, as dores com gratidão, você vai prosperar na vida, porque a dor, ela te move, né? A pessoa grata, ela não se vitimiza, ela não culpa o outro, ela assume, fala, ó, certos problemas que ocorreu comigo, ela vê uma luz, né? Ela percebe que essa situação ruim, ela consegue enxergar algo bom. Às vezes uma decepção com a pessoa, às vezes uma decepção em negócios, mas tudo tem seu lado bom, né? Às vezes você brigou com um amigo, teve alguma situação, e certas vezes acaba trazendo luz no que está escuro. Então, se você olhar com gratidão para a vida, ser grato por toda e qualquer circunstância, você vai prosperar sempre, né? Porque tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, isso aqui eu trouxe um versículo, mas tudo coopera para o bem. Até mesmo a dor, esses momentos difíceis, vão
cooperar para o seu sucesso, para o seu aprimoramento e para a sua vitória. Leve a vida sempre com gratidão. Professor, vamos lá apresentar nossos convidados? Vamos lá. Vamos primeiramente, então, apresentar nossos convidados e daqui a pouco eu trago aí data comemorativa, daqui a pouco eu trago aí outras informações. Então vamos lá. Primeiramente eu quero apresentar aqui sociólogo, professor, latino-americano, brasileiro, torcedor do Santos. Santos, agora quem dá bola é o Santos. Paraná. Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Estou falando de José Elias Domingues, que é o nosso convidado para enveredar por uma seara geopolítica e seara também de atualidades. Muito boa tarde, meu querido José Elias. Fazia tempo que Vossa Excelência não vinha, hein? Ele que é pai de uma princesinha linda de olhos lindíssimos. Pena que quando eu vejo a sua filha, sabe o que eu lembro? Eu lembro daquela portuguesa que, eu acho que ela era inglesa, que ela sumiu em Portugal, até hoje não foi encontrada. Sabe o que eu tô falando, né? Madeleine McClain. Que hoje deve estar com mais de 20 anos, não sei. Boa tarde, querido. Vem pra cá. Olá, meu querido. Olá, professor Márcio Manuel, Lion, José Ângelo. É uma satisfação vir aqui conversar com vocês. Esse santista, né? Tem que torcer pro time que jogou o maior de todos os tempos, Pelé. O time que mais fez gols na história. Você vai em qualquer lugar do mundo, fala Santos Futebol Clube, todo mundo conhece. É o time amado por todo mundo, né? É o time que fez o futebol brasileiro ser reconhecido mundialmente. Então, o time não tinha outro para torcer, tinha que torcer pro Santos. E o Santos ganhou ontem 2-1 do Noroeste. Ganhou, né? Num jogo horroroso, terrível, mas ganhou. O jogo foi na Vila? O jogo foi fora de casa. Foi fora. Mas ganhou. Foi em Bauru. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, viu? Mas você não pode deixar de falar que certa vez, anos 70, o Goiás foi jogar na Vila Belmiro, estava perdendo de 4-0 e empatou o jogo. Aliás, o Goiás sempre aprontou contra o Santos lá na Vila Belmiro. Foi ou não foi? Foi. Você concorda? Foi, mas foi um jogaço, inclusive. Salvo engano, o Pelé já tinha parado, né? Foi ali na segunda metade da década de 70. O Pelé já tinha parado. O Goiás, ele tem essas mirabolices, né? De vez em quando ele faz umas mirabolices dessa. Né? Mas o Goiás sempre é um freguês muito bem-vindo. falando em time aqui, é que você é natural de São Paulo, estado de São Paulo? Isso. É por isso que acaba torcendo pro Santos, reside aqui em Goiânia, mas você tem alguma aptidão maior, assim, para algum time aqui do estado? Quando eu pisei aqui no avião a primeira vez, em Goiás, em Goiânia, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para alguém, eu perguntei para a moça, que estava ali na recepção, qual é o time, eu preciso torcer para um time de Goiás, né? Qual é o time de Goiás que mais é vinculado ao povão? Aí ela falou assim, olha, o time que mais é vinculado ao povão é o Vila Nova. Eu falei, então é o Vila Nova. Também acho. Vila Novense. Também acho. Vila Novense ou Vila Vence, professor? Não vence. Você é qual time mesmo, professor? Goiás, é. Ei, professor. Exatamente. Verde e amarelo, professor. Verde e branco. E como hoje é a tarde dos Antônios, né? Partindo do princípio que José Antônio venceu as eleições presidenciais ontem em Portugal, aí o pessoal não pode ligar, você só pode mandar mensagem. O programa ao vivo é assim, ó. O pessoal participando aqui, querendo ligar, participar ao vivo. Então estamos também com o doutor José Antônio Almeida, advogado, especialista em direito médico e da saúde, católico, apostólico, romano. Quer falar, Lion? Não, José Ângelo, professor. Eu falei o quê? Antônio. José Antônio é o presidente de Portugal. Ele está muito empolgado que a esquerda ganhou em Portugal, tá empolgado, feliz. Vai ser notícia. Mas a direita lá só teve 1/3 dos votos aí. Quanto? Então, 1/3 só. Certeza, a urna tá tudo beleza lá? Tudo certinho, tranquilo. José Ângelo Almeida, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Obrigado você, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo a gente aí. Está do lado do Lion aqui, o professor José Elias, como referência aqui na nossa geopolítica. É pena que é santista, né? Se fosse palmeirense, era até melhor, né? Mas como não é santista, mas está tudo certo. É uma satisfação sempre poder estar aqui do lado de pessoas tão especiais e sempre poder aceitar o convite de vocês aqui. Para mim
fico muito feliz, muito grato. E Palmeiras que teve 2 grandes refúgios ontem. Foi campeão feminino da Recopa, né? Em cima das meninas do Corinthians, ganhou nos pênaltis. E no futebol, os homens, os meninos venceram o Corinthians também. Então, 2 triunfos palmeirenses contra o grande rival. O Corinthians perdeu um Corinthians. pênalti ontem, professor. Tá Perdeu parecendo um programa de... porque o holandês escorregou, né? Isso porque nessa televisão deve ter uns 4 programas só de futebol. Vamos falar de futebol. E o programa jornalístico e de debate, eu digo de debate porque para ter debate tem que ter os 2 lados representados, né? Aqui tem programa político, mas só traz o pessoal de direita, então não tem debate. Ó. Aí é passeio no parque. Justamente. Vai lá, professor. Notícia do dia, o tema do dia aí. O que temos aí? Exatamente. Vamos trazer a data comemorativa aí? Hoje é dia do frevo. Pode colocar na tela. O frevo que é altamente praticado lá, dia 9 de fevereiro, dia do frevo, símbolo da cultura pernambucana, predominantemente na maior cidade pernambucana, que é Recife, né? Hoje também é dia da conquista do voto feminino no Brasil. Em 1932, governo de Getúlio Dornelles Vargas, o gaúcho de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas. Pode trazer mais uma informação aí? Que nós vamos lamentar a morte do soldado da Polícia Militar, da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Tá aí, tô falando aí de Isaac Ayala Lustosa. Ele morreu. Ele foi tentar apartar uma briga e acabou sendo alvejado. Ele também alvejou o outro cara envolvido. Então, eu quero que me mostre aqui, por favor. Traga a minha imagem. Esse soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás é um corajoso, é um herói, e um tenente do Exército vai prestar continência para um soldado da Polícia Militar, porque ele é um herói. Ele morreu em combate, dando a sua vida para manter a ordem, para manter ali algo, talvez até para salvar vidas. Então, fica aqui o nosso lamento, a nossa dor e a nossa força, pedido de força, porque num momento desse é só Deus para dar força para a família, para os amigos, né? Porque é um momento de extrema dor. O outro detalhe que eu quero trazer também, pode colocar na tela aí. Vou dar uns aplausos aqui. Isso, um aplauso aí aqui, todo mundo. para o herói soldado Isaac Ayala Lustosa, que tombou durante o seu labor do trabalho, porque o policial militar, independente se ele é praça, se ele é oficial, ele tem que estar sempre armado, porque ele já combateu o bandido, e o bandido ele é traiçoeiro. O bandido é traiçoeiro. Então, se ele desconfia que é um policial, ele vai abrir fogo contra o policial, então o policial que está armado para defender sua própria vida e a vida de terceiros. Coloca mais algumas imagens aí, que eu mandei para a produção. Esse aí é quem? Quem é esse aí, professor? Esse eu não estou lembrado desse cidadão aí. Presidente, pô. Esse é o presidente que venceu lá, Jorge Antônio, né? José Antônio Seguro. Uma das maiores derrotas da direita, extrema-direita de Portugal, uma grande vitória. Acho que nos últimos 20 anos, a esquerda nunca teve uma vitória tão expressiva. E eu não acho legal você falar também, eleição em Portugal tem sim, lá é semipresidencialismo, semiparlamentarismo, e ele pode, inclusive, dissolver o parlamento, ele pode, inclusive, nomear o primeiro-ministro, e o presidente de Portugal é igual no Brasil, ele é chefe supremo das Forças Armadas. Então, o presidente de Portugal tem muita força, sim. Próximo detalhe aí, presidente Laio. Não, esse podia, se o pessoal quiser comentar. Não, depois a gente volta. Falar desse aí. Pro pessoal, eu mandei para eles, caso queira comentar. Você quer comentar paulatinamente? Então vamos comentar aos poucos aí. Ou do soldado ou do presidente. Não, do presidente. Ou da vitória. Essa questão aí foi uma vitória grande lá, não foi? Gigante. Foi, acho que... Maior das últimas 2 décadas. E quem ganhou, ele é partido de esquerda. Quer falar um pouquinho? E anunciando para logo mais às 19 às 20 numa rádio FM, eu e o Laio estaremos lá. Lá hoje? Pode ir? Pode? Então vamos debater as pautas aí do final de semana. Eu e o Laio, pode falar o nome da rádio ou não? Pode. Rádio Sucesso 98,3 FM, programa Tudo em Um, comandado por Ravena Carvalho. Duelo hoje lá, eu e o Laio, das 19 às 20 horas, né? E vai estar também o Valadares. Como é que é o primeiro nome do Valadares? Eu só sei o nome de guerra dele, soldado do Bombeiro Militar, Gabriel Valadares. Ok.
Na realidade, essa vitória do Antônio José Seguro é uma vitória que representa duas coisas para a dinâmica da política portuguesa. A primeira é que, de fato, a população de Portugal, grande parte da população de Portugal, porque ele conseguiu aproximadamente 66% dos votos. Dois terços. Né? Foi uma votação expressiva contra 33% do outro, que é o André Ventura, tá? Que é do Partido Chega. O Partido Chega é um partido fundado ali em meados de 2018, salvo engano, 2019, e é um partido que tem pautas mais atreladas a um discurso conservador e algumas coisas extremistas, tá? Então, a política é xenofóbica, é um discurso anti-imigração, é um discurso de cinturão de imigração e sanitário, é um discurso com pautas até atreladas a essa política do punitivismo extremo. Então, quando vem o Antônio José e consegue vencer essas eleições, é um recado da população portuguesa de que eles precisavam colocar, de fato, um corredor, né, um cinturão para brecar o avanço dessa chamada ala extremista. Mas tem um detalhe curioso, é porque a gente pensa no Seguro, ele não é um cara, mesmo sendo do Partido Socialista, ele não é alguém atrelado ao socialismo radical. Ele não é atrelado em Portugal a uma imagem de alguém ultra-radicalizada. Inclusive, o Antônio José Seguro consegue dialogar com os setores do chamado centro de Portugal, tá? Então, hoje o executivo vai estar na mão do Partido Socialista, mas o Congresso português ele vai estar majoritariamente controlado por partidos de centro, como, por exemplo, o PSD. Então, nós vamos ter aí um peso e contrapeso interessante, mas isso mostra o quê? Uma resposta do povo português de que grande parte das pessoas, com medo do avanço desse crescimento do discurso mais extremista, acabou votando num candidato que tem uma identificação com pautas mais de esquerda, mas ele consegue trabalhar muito bem esse diálogo no centro, tá? Então, isso fica claro. Muita gente comentou, poxa, a vitória do Seguro lá foi uma vitória do socialismo. Não necessariamente, tá? Não é isso. É que o Seguro ele consegue trabalhar pautas que vão além de simplesmente brecar esses diálogos mais extremistas que está lastrado por toda a Europa, inclusive no continente americano também. Então, o Seguro, para os portugueses, ele foi aquele candidato mais tranquilo, o Seguro foi mais seguro para poder construir-se, de fato, em Portugal, uma política de reconciliação. Porque, assim como no Brasil, em Portugal também os ânimos estão muito acirrados. Então, o voto de grande parte dos portugueses lá foi um voto de apaziguamento. Gente, vamos dar um tempo, vamos colocar alguém mais centrado, mais tranquilo, para quem sabe a política de Portugal possa deslanchar. E o parlamento lá, daí é centro-direita também, Isso, né? O ministro, não o presidente, ele já é centro-direita, os dois vão dialogar. Exato. Então, acho que acabou, assim, o eleitor português acaba tendo um equilíbrio ali dos dois lados, na minha visão. Isso, Quer exato, falar, exato. professor? Antes do doutor José Ângelo falar, eu cometi um erro aqui. Eu disse José Antônio Seguro e é Antônio José Seguro, como disse o José Elias. Pelo erro, pedimos desculpas. Quer falar, José Ângelo, um pouquinho desse momento vamos falar um pouquinho. em Portugal? Aí? Lembrando que até tinha acompanhado também as notícias sobre a eleição deles, foram de 99% dos votos apurados, foram 66% de aprovação, né? Então, assim, foi um índice muito alto de aprovação, né? E ele, junto com os apoiadores, tudo dele, estava falando que ele vai cooperar com o centro-direita, que nem que você estava falando, e vamos ver como é que vai ser. Tem muitas pessoas que apoiaram mesmo de verdade, que vai ter uma certa mudança no país. Vamos acompanhar agora e vamos ver o que realmente vai acontecer. O que eu ouvi, professor, que ele vai trazer uma modernidade para os planos sociais, que eu acabei escutando aí, vi um pouquinho breve, modernizar os benefícios sociais. É que hoje muita gente, quando fala aí, só para quem está em casa, esse presidente, quem ganhou as eleições ali, ele é de centro-esquerda, né? Então, muita gente acaba tendo uma visão de esquerda como se fosse, fica com medo ali, como se fosse uma Venezuela, como se fosse, vamos supor, uma Venezuela, Cuba, né? Então, as pessoas têm... Você acha que tem alguma ligação disso, professor? Tem alguma coisa parecida, similar a uma Venezuela e similar a uma Cuba? Tem não, inclusive o José Elias já disse isso, o doutor José Elias já falou isso. Inclusive, ele já deixou claro
da maneira equilibrada, da condução que ele quer. Inclusive, ele vem para acabar com várias situações, entre elas a xenofobia, essa caça aos imigrantes, principalmente contra brasileiros, né? Porque muitos brasileiros vão para Portugal à procura de emprego, à procura de trabalho. Por exemplo, teve uma época nos anos 90 que havia uma caça às bruxas aos dentistas brasileiros. Você lembra disso, Elias? Lembro. Aos dentistas ou aos odontólogos brasileiros que iam para a Europa, lê-se Portugal, exatamente em busca de trabalho. E aí, a situação que tem de Antônio José Seguro é exatamente o oposto a isso. É um cara aglutinador, é um cara que traz para Portugal um equilíbrio. Aliás, eu não sei se foi o André Ventura que disse que o presidente Lula não era bem-vindo. Ele era persona não grata em Portugal. Eu não me lembro se foi ele. Foi ele? Foi. Então foi o que perdeu as eleições aí. Ou seja, eu não vejo o porquê disso. Nós temos que parar com essa polarização. Para que isso? Você chamar o seu opositor de inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele só pensa diferente de você. Essa história de você falar, não, Lula não é o meu presidente, é o seu presidente negativo, você está enganado. Ou você é mal informado ou você é mau caráter, se você fala isso. Ou você é mal informado ou você é um mau caráter. É claro que o presidente brasileiro... Quer dizer, então, que você não pode ir no jogo de futebol. Se o juiz dá um pênalti contra o seu time, aí ele é ladrão. Juiz, ladrão, porrada é solução. Não é isso. Então nós temos que entender que numa democracia, o que perde liga para o vencedor e parabeniza. Isso que é correto. O que perde vai no dia da transição e passa a faixa para ele. E deseja boa sorte. Somos todos brasileiros. É recadinho para alguém aí, professor? Não, de forma alguma. Fala aí, mais uma notícia para nós comentar rapidinho. Tem mais uma notícia aí? Tem, vamos trazer mais uma aí, ô produção. Qual que é? Da câmera. Ah lá, esse aqui, ó. Olha lá, essa é a pauta importante, né? Faquin isolado no Código de Ética não tem apoio para aprovação no STF aí. É aquele que é essa imagem, pode voltar aqui, essa imagem do STF apareceu demais. Ele né? escolheu a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para ser relatora, né? a relatora, né? Relatora. Eu vejo o seguinte, o Código de Ética, já tem um dos melhores advogados do estado de Goiás, está aqui do nosso lado, que é o José Ângelo. Que honra. Novo, competente, trabalhador e conhecedor do que faz e do que fala e do que defende. Então, já existe um Código de Ética, já existe. Todos nós sabemos se ele pode dar aula. O ministro do Supremo Tribunal Federal só pode dar aula e dar palestra? O ministro, ele pode ser acionista de um banco ou de uma empresa? Pode ou não pode? E se esse banco tiver com problema, ele pode defender, continuar, ou ele tem que se afastar? Então, igual o Donald Trump querer fazer um movimento de paz que representa a mesma coisa que a ONU. Ele enterra a ONU. Não. A ONU, do secretário-geral da ONU português, Antônio Guterres, que antes de Antônio Guterres era o sul-coreano Ban Ki-moon, e antes do Ban Ki-moon era o ganês Kofi Annan. A ONU existe para ter esse equilíbrio entre as nações. Você criar algo parecido, um cara sabe fazer o quê? Você querer mandar nela e você ter carta branca para invadir país por causa de terras raras, porque tem petróleo, para anexar a Groenlândia e por aí vai. Viu, Trump? Ou você acha que eu não estou de olho? Todo mundo sabe o que você está querendo. Isso aí é bobagem. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Edson Fachin não tem que criar mais nada, não, porque já existe. Você acha que tá do jeito que tá bom. Eu acho, não tem mais nada, não. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. Sérgio, fala um pouquinho desse momento aí. Você acha que o Supremo exagerou um pouquinho? Eu acho que deu uma exagerada, né? Cada dia que passa, eles estão inventando cada vez mais um tipo de forma de poder mudar as coisas do jeito que elas já estão. Eu acho que já deu um basta nisso tudo já, né? Então, a minha opinião é que acho que isso aí para ele não tá muito legal, né? A opinião dele. Porque a Carmen Lúcia, Zé Elias, é só os dois ali que tá, um relator, que estão querendo colocar em pauta. Você acompanhou isso aí ou não? Acompanhei. Acompanhou. Só os dois. Fala um pouquinho, então. É que assim, o
o nosso Supremo, essa inspiração de um código de conduta, para esse caso, o Fachin até meio deixou claro isso, ele tem inspiração muito no modelo alemão, tá? Que é um modelo alemão bastante restritivo no que tange essa lei orgânica da magistratura deles lá. Nós temos uma lei orgânica nossa aqui, tá, para os magistrados. A Alemanha tem uma deles, e a ideia é tentar criar alguma similaridade entre elas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos eles têm uma Constituição de 200 anos, mas somente agora, em 2023, é que eles aprovaram um código de conduta para ministro do Supremo. Tá? Porque os ministros do Supremo lá, eles estavam aparecendo muito em mídia, eles estavam tendo dificuldade para declarar bens, patrimônio. Então, o que se discute hoje do Supremo, e o que o Fachin tem colocado, inclusive a Carmelúcia também endossado, mas são vozes isoladas, é que o Supremo ele precisa legislar sobre isso de maneira mais incisiva, e o Fachin reitera, porque se ele não legislar sobre isso, o Supremo, o Congresso Nacional vai fazê-lo. E aí tem pontos muito sensíveis aí, inclusive tem um que eu tenho que concordar, tá? Por exemplo, um dos pontos que está colocados em discussão é a questão da maior transparência na hora de receber cachê por palestra. Tá? Ministro dá palestra pra caramba, eles viajam, dão palestra e ganham muito dinheiro. E essa prestação de contas, segundo o que a gente tem, segundo as fontes mostradas nos jornalismos que a gente está vendo, essas palestras não são muito bem declaradas, às vezes não sabe certinho quanto cada ministro ganhou. Tá? A questão do enriquecimento de parentes com contratos milionários. Porque se você não tem muita transparência nisso, como é que você consegue investigar, por exemplo, o uso do ministro usando da cadeira que ele ocupa para poder construir tráfico de influência, tá? Então, opa, eu sou ministro supremo, logo eu posso abrir portas para minha esposa fechar contratos. Então, esse tipo de coisa, o Fachin tem falado, tem que ser mais transparente. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu defendo piamente isso, mas que está na lei orgânica da magistratura, que precisaria mudar, é que, por exemplo, alguns magistrados, eles podem, inclusive, abrir empresas, eles podem enriquecer de outra forma, a não ser com aquele benefício que ele ganha, sabe? No caso, do seu salário, do seu subsídio. Eu sou plenamente contra isso. Na verdade, eu sou contra esses penduricalhos, né? Que, inclusive, o Dino já suspendeu. O penduricalho é um absurdo, né? Então, o magistrado, ele ganha, por exemplo, 40 mil. Mas de penduricalho tem mais 30 mil. Tem até auxílio panetone para uns, tem auxílio peru. Então, assim... Paletó. Livros. Então, e lembrando, esses penduricalhos, eles são isentos de imposto, tá? Porque eles estão computados como verba indenizatória. Então, assim, eu falo como meu caso. Eu sou servidor federal. Tá? Eu sou dedicação exclusiva. Eu não posso abrir uma empresa. Eu não posso. Porque o governo entende, o Estado brasileiro entende assim, professor José Elias, você tem que se dedicar integralmente a essa atividade de ensino. Então, eu defendo piamente de que se uma pessoa ela é juíza ou juíza, ela tem que trabalhar exclusivamente naquela esfera, tá? E receber uma remuneração específica, que é aquela no qual ele prestou o concurso de acordo com a sua carreira escalonada. Ponto final. Ponto final. O salário de juiz já é bastante alto. Tá certo. Vamos para o tema aí das redes sociais do Donald Trump, aproveitar que o Zé Elias está aqui. Eu acho que antes disso, depois, vou deixar para o Zé Elias explicar o currículo dele na segunda pauta, que nós vamos falar de armas nucleares, aí quero a opinião, se o Brasil é que acabou o tratado, mas esse é o próximo tema aqui. Mas coloca aí, que me chamou a atenção, o Donald Trump... um vídeo publicado na rede social dele. Não vou nem dar muito spoiler aqui, só coloca o vídeo que você de casa aí, eu quero a sua opinião também. Coloca o vídeo aí, produção. As imagens foram publicadas ontem no perfil de Donald Trump. Eram 8h44 da noite em Washington, quando a conta oficial do presidente repostou o vídeo de um site de extrema-direita que divulgava a tese falsa de fraude nas eleições de 2020. Naquele ano, Trump perdeu a presidência para o democrata Joe Biden. Lideranças do Partido Democrata condenaram o vídeo divulgado por Trump em que o casal Barack Obama e Michelle aparece como macacos. Isso é ridículo, velho. Não, na rede social do Donald Trump, quantos milhões de seguidores ele tem? E o Trump não pediu desculpa, não. Coloca o print aí lá, ó, coloca o print do Trump. Ó. Trump condena vídeo. Foi na rede social dele, viu? Aí ele condena o vídeo, olha lá. Trump condena vídeo racista, não se desculpa e diz não ter visto até o fim. Volta aquele print lá da imagem no fim, produção. Volta lá, pro pessoal de casa ver.
que apareceu no final do vídeo. As imagens foram publicadas no vídeo divulgado. Só a foto. Coloca só a foto aí. Olha aí, no perfil do Donald Trump apareceu no final desse vídeo. Fala um pouquinho, Zé Ângelo, o que você vê, sua opinião sobre... Minha opinião é que não tem nem que comentar uma cena ridícula dessa do Donald Trump, totalmente assim, imoral. Eu não sei, às vezes é pelo poder que ele tem, ele acha que vai conseguir se sair de tudo, mas se eu fosse um cidadão americano, eu já estava nas ruas fazendo uma manifestação, pedindo alguma posição, porque realmente isso é um crime, né? um racismo, e para mim é uma coisa totalmente... Um presidente que devia dar uma lição de moral para um país tão grande como os Estados Unidos, né, que é uma potência, fazer um ato desse é totalmente sem comentários. Tá bom, complicado aí, né? Quer falar, professor, rapidinho? Eu quero só trazer a participação dos telespectadores aqui, pode ser? Pode. Aqui no WhatsApp, o Valcides, Santo Antônio Descoberta, parabenizando pelo programa. O Andrino José, setor Água Branca, ele está nos parabenizando pela escolha das pautas. João Santos da Vila Concorde, sempre participando aqui conosco, está se recuperando de cirurgia, fez 2 cirurgias, está se recuperando bem, melhoras para você. E ele disse que assiste a gente de segunda a sexta-feira. E ele pergunta como que vai ser segunda e terça de carnaval. Você quer falar ou eu falo? Eu acho que vamos escolher um programa, né? Pois é, então vamos lá. Segunda, reprise de algum programa. Terça, reprise de algum programa. E quarta, aí volta-se ao vivo. Quarta ao vivo. Ok, João? A Maria das Dores, da Vila Bajá, pergunta para o professor José Elias. Lá nos Estados Unidos pode esse tipo de manifestação, porque lá realmente é livre para falar o que quiser. No Brasil é crime de onda financiável. Ela está correta? Tá. Ela pergunta para você se Tá correto. O raciocínio dela está correto? Tá correto. Ok. Carlos Barbosa, setor Pedro Ludovico, está entre os 4 maiores bairros de Goiânia. Ele pergunta para o doutor José Ângelo, problema, briga de trânsito e prejuízo. Recorre a quem, doutor? Ele está perguntando. Recorre a um bom advogado, né? Poder ressarcir isso aí. Ela pergunta se pode ir direto lá no Detran. Então, depende... Não, Detran não. Ela vai se encaminhar para pegar... Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Vou orientar ele aqui, então. Sim. Ele vai colher todos os fatos dele, as fotos do ocorrido. Com certeza ele fez o boletim de ocorrência no dia. E com isso, o dano material que ele teve com o carro, ele vai juntar as provas e ele mesmo, dependendo do valor da causa, ele pode entrar no juizado especial e protocolar essa ação, né? Para fazer o ressarcimento. Mas tudo depende da forma que aconteceu, né? Não sei se houve uma culpa, se foi dele, se foi do terceiro, mas de antemão é isso. E por último, a Mirna Sávio, de Campinas, ela falou que adora a sua abertura, Lion. Ela pergunta se você pode repetir a abertura para ela novamente. Amanhã, professor. Amanhã? Então, Mirna Sávio de Campinas. Amanhã tem muito assunto bom, Mirna. Amanhã eu vou repetir esse jargão de novo aqui. Vou estar aqui amanhã e vou repetir terça e quarta-feira. Mas eu quero a opinião do Zé Elias sobre o que o Donald Trump fez. Acho que 45 milhões de... É um líder mundial, que ele aparece no mundo inteiro. Que loucura isso. Eu tenho uma frase para falar para o Donald Trump, tomara que você me veja, viu? Vou mandar esse vídeo para sua assessoria. Shame of you, Donald Trump. Shame of you. Por quê? Na hora que eu vi o vídeo, primeira coisa, eu não acreditei de fato que aquilo lá era verdade. Eu falei, não pode ser, só pode ser uma fake. Fake news, né? Eu achei também que era fake news. Não é possível, não é possível. Mas aí, quando eu vi o vídeo, na hora, eu trabalho em uma disciplina lá no Instituto Federal, chama-se Relações Étnico-Raciais, tá? E tem um autor que eu trabalho ele todo semestre, que chama-se Frantz Fanon. E tem um livro excepcional chamado Os Condenados da Terra. Todo cidadão deveria ler aquele livro. E naquele livro, Os Condenados da Terra, o Frantz Fanon dá um ensinamento muito importante. Ele diz o seguinte: a retórica colonial, a retórica daquele que enxerga o outro como alguém desnivelado, inferior, alguém que não é digno de respeito, é uma lógica que tem a ver com uma zoologização. De zoológico mesmo. O que é isso?
é você desumanizar a existência do outro a partir da premissa de que ela possui características que, de forma alguma, as colocam como seres humanos normais. Esse tipo de discurso ele foi reiterado ao longo de séculos. Então, quando nós estamos falando de um vídeo publicado em 2026, onde você, no caso, um presidente da República da maior potência mundial e bélica, e você atrela essas duas figuras de renome nos Estados Unidos, ou poderia ser qualquer pessoa, a figuras que, de maneira grotesca, são estigmatizadas historicamente, porque não adianta falar, eu poderia colocar qualquer pessoa como macaco, mas aí a gente parece que está trabalhando com pessoas que não têm noção, né? Não tem bom senso. Todo mundo sabe, ou pelo menos que tem 2 neurônios, sabe, que se você atrela um xingamento, uma pessoa que é negra, a um símio, a um macaco, de maneira qualquer que você vai fazer, você atrela ela numa retórica de estigmatização. Você está trabalhando com termos pejorativos. Isso é histórico, isso é clássico. Então, fazer isso é dar um gatilho para que as pessoas desumanizem também. Então, esse tipo de iniciativa do Donald Trump, o que é? É uma iniciativa que, publicada para milhões de pessoas, ela acaba fazendo com que algumas delas, já fanatizadas, elas enxerguem isso como de maneira a normalizar essa situação. Donald Trump, uma coisa é importante, isso não é mimimi. E eu falo para quem também viu o vídeo e falou, é só uma piada. Não. Piada tem limite, tá? Piada tem limite. Quando você desumaniza o outro, hoje você justifica a violência contra ele amanhã. Shame of you, Donald Trump. É uma coisa totalmente coerente, né? O professor falou. Porque se a gente fizer apologia a um tipo de situação dessa, as pessoas realmente vão começar a normalizar tudo isso, né? E hoje em dia, se você for questionar isso com uma pessoa, ela vai rir de sacada. Não, isso aqui para mim é normal, não existe. Então, assim, vamos refletir um pouco mais sobre isso e a respeito do racismo, até no futebol. São as coisas que mais falam no futebol, é justamente isso, a questão do macaco. Os torcedores argentinos, teve uma argentina brasileiros, presa, exatamente. Presa e foi exatamente. Recentemente, e falam essa questão do macaco, macaco. Então, gente, vamos colocar um pouco a mão na consciência e saber, como se diz, vamos ficar de boca calada um pouquinho, que às vezes sai melhor. Ali eu vejo, que falou, um pouquinho da minha percepção, ele pega um vídeo do Donald Trump falando que ele não perdeu as eleições, entre aspas, frisa um pouco nisso, então traz ali para ele, né? E ele fala que não viu o vídeo até o final e foi publicado, que passou para alguém que jamais ele tinha visto esse vídeo. Culpa no estagiário. E não pede disso, estagiário. O presidente da República é estagiário. Mas aí não passa por ninguém, eles são assim, e tá tudo certo. Eles são assim, são covardes. Por isso que algumas ações, elas dependem de como o contexto da sociedade, ela cria um contexto de representação simbólica sobre aquilo. Exemplo nítido. Você não pode chegar em Israel e fazer uma piada atrelando um judeu com câmara de gás. Você não pode fazer isso. Assim como você não pode chegar nos Estados Unidos e no Brasil e fazer uma piada de cunho racial, porque nós estamos falando de 2 países que tiveram escravidões severas. Os Estados Unidos teve uma guerra de secessão sangrenta entre Norte e Sul, que inclusive culminou na morte de milhares de soldados, muitos deles negros, sulinos, que eram jogados em campos de batalha para poder se sacrificar em nome dos confederados. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, né? O último, em 1888. Então, assim, quando você faz uma representação desse tipo de alegoria, que em tese seria motivo de piada, na verdade você está invocando e deslegitimando um passado que foi sangrento e que precisa ser respeitado de forma a gente não reproduzi-lo no presente. Fazer piada com esse tipo de coisa é você trazer um pouco daquele passado que era normal para o presente. E tem gente que acha que ainda tem vontade, tem gente que quer fazer isso ainda, sabe? A Viviane de Paula da Cidade Jardim. É triste demais, cara. A Viviane de Paula da Cidade Jardim, ela te pergunta: alguém te falou que é piada ou alguém publicou em rede social que é piada? Viviane de Paula Cidade Jardim. Na verdade, o vídeo inteiro ele é um vídeo sarcástico. O vídeo Aquele é uma piada. Eu não quero acreditar que alguém disse isso. Aquele Te falou ou publicou em rede social, você viu? Aquele vídeo, eu assisti o vídeo inteiro. A ideia do vídeo é ser um vídeo de sarcasmo. Ele não publica, porque o vídeo em si ele tem uma alegoria totalmente de humor, né? É humor aquilo ali. Você vê, são humor negro, né? Mas é um humor terrível, é um humor que não cabe, sabe? Então, há limite para o humor?
o humor ele só tem um limite. Eu sou totalmente a favor da liberdade criativa, mas a sua liberdade criativa, quando ela esbarra na existência plena de um grupo de humanos, aí, meu amigo, cuidado, porque às vezes você está fazendo humor, mas você está colocando em risco a existência de outras pessoas. Aí tem que tomar muito cuidado. Tem uma pergunta aqui, até interessante. Samuel de Anápolis, sempre participando conosco aqui. Meu muito obrigado. Obrigado, Samuel. Eu fico muito feliz, viu, Samuel, de ser engajado com a gente, sempre fazendo pergunta. Tem dia que não dá para colocar aqui, a gente se pede atropela. desculpa para você, Samuel. Mas aqui, ó, é uma pergunta que às vezes é dúvida de muita gente. Quando estudávamos no primário, os livros, os professores ensinavam que o homem veio do macaco. Existe uma tese, né? Não era... 100%... Essa é a teoria evolucionista. Justamente, aí, ó, professor. Olá, lembrando também que a gente tem que levar em consideração que os nossos passados, todos nós somos negros, nós brasileiros, né? Então, todos nós temos sangue negro no corpo, né? Interrompendo aqui rapidinho. Na mistura aí de raça. Não, mas vamos lá, aqui é a pergunta dele. Então, na escola, por que então agora é crime de racismo dizer isso? Então a ciência é racista? Me expliquem, por favor, a opinião dele. Quer falar ou quem quer falar? Pois é, ele pergunta se é racismo, por que então agora é crime, né? A gente estudou nessa teoria, como que é o nome da teoria? Teoria do... No caso do macaco? Evolucionista. Teoria evolucionista. Então ele perguntou... E a que vem do barro, lá de Gênesis, é a criacionista. Aí, tá vendo? Criou imagem e semelhança lá do barro. Isso é bacana. Por que então agora é crime de racismo dizer isso? Então a ciência é racista, professor? Não, é porque o objetivo aí, em momento algum, quando você chama alguém de macaco, você não está lembrando da teoria de Darwin. Você não está lembrando. A questão não é essa. Não é essa. A sua questão é exatamente você humilhar mesmo. Você não está lembrando da teoria evolucionista, que o homem vem do Homo sapiens sapiens, que o homem vem dos erectus, já no estágio onde você está erguido, você não está inclinado. Em momento algum você pensa na teoria darwinista, evolucionista, você não pensa nisso. Você quer realmente falar que ele é um animal. Você quer realmente humilhar. Pela cor do macaco. O objetivo é humilhar. Porque raramente você tem um macaco albino, você tem um macaco, né? Geralmente é aquela cor escura. Por isso, eu nunca vi ninguém fazer. Você já viu alguém fazendo aquele gesto de macaco para alguém loiro, alto, de olhos azuis? Não, para ninguém. Você associa o quê? Você associa que o negro, porque ele tem o quê? A pele escura, o cabelo anelado. Não é? Você não fala cabelo ruim. Cabelo ruim como? O cabelo não fez nada para você, por que ele é ruim? O cabelo é anelado, ok? Aí ele tem um nariz mais achatado, né? Com a narina maior. Ele tem um lábio mais grosso. Vai fazer um paralelo com o perfil de um gorila, de um orangotango, não do mico, né? Porque tem vários. Não do bugio. Então tem várias ramificações aí. Então o objetivo mesmo é humilhar. Então tem que pagar por isso, porque o crime de racismo ele é hediondo, inafiançável e imprescritível. Pode ficar 10 anos que você cometeu o crime, ele não prescreve. E nos Estados Unidos já não é, a lei é diferente, né? Igual vocês comentaram aqui, Zé. Aí lá é oba-oba. Lá pode. A Constituição norte-americana, ela é mais permissiva, tá? Ela é mais permissiva nesse sentido. Você tem a primeira emenda, você tem a segunda emenda. Eles têm várias emendas, né, principalmente a primeira e segunda, que tratam isso de uma maneira mais permissiva. A nossa Constituição, ela tem mais barreiras, mais limites à liberdade de expressão, tá? E por que existem essas barreiras? Exatamente porque é uma defesa da Constituição contra roubos inconstitucionais, tá? Então, assim, eu posso ter liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode existir para além dos limites que modela a Constituição. Porque senão eu posso muito bem sair na rua e pedir pelo fim da Constituição, por uma ditadura ou por um Estado nazista. Você não pode fazer isso. Então a nossa Constituição é mais protegida. Vamos lá, eu quero a opinião do Zé Elias, porque o Zé Elias viu, Zé Ângelo, depois você fala aí a questão da formação sua geopolítica, ciência política, explica um pouquinho a formação sua. Eu fiz ciências sociais, né? Deveria ter feito direito, fiz ciências sociais. Eu lembro ainda dá tempo, professor, ainda dá tempo. No terceiro ano eu falei para minha mãe, mãe, eu ia fazer direito, tá? Inclusive prestei direito na Unesp, passei, mas aí eu resolvi fazer ciências sociais. Minha mãe ficou triste pra caramba, ciências sociais,
deve ser pobre. Então eu falei, não tem problema, eu vou ser feliz. Né? Aí, ó. Aí eu acabei fazendo mestrado em ciência política e o doutorado em sociologia política. Essa é a minha área, né? Então nós vamos falar aqui de um tema importante, talvez, de armas nucleares. Vamos falar aqui, o fim do tratado de armas nucleares. Coloca em tela o banner aí, depois nós vamos colocar um vídeo da China. Nós até coloca em tela. O que aconteceu? Isso é o fim do tratado nuclear. Ó. Estados Unidos e Rússia tinham um tratado que limitava armas nucleares. Tinha um teto, tinha um limite. O tratado acabou. Né? Mas era só ali entre Estados Unidos e Rússia. A China não participa de nenhum acordo. Nós vamos colocar um vídeo da China aqui, que o poder bélico da China é violento, gigante, né? Risco de corrida armamentista é uma pergunta, Zé Elias, né? E o povo não decide nada, né? Mas pode pagar a conta. Todos nós podemos pagar a conta, inclusive aqui no Brasil. Quer falar um pouquinho, Zé Elias? Fala um pouquinho desse momento. Temão, né? É um temão, nós temos quase 15 minutos aí para falar dele. É um temão. Eu vou bem rapidamente, tá? Esse acordo ele acabou, é um acordo que existia há aproximadamente 20 anos. Era um acordo entre Estados Unidos e Rússia. E os Estados Unidos agora tem pressionado, Donald Trump tem pressionado, para que a China também faça adesão num acordo multilateral. Por quê? Porque Donald Trump percebeu que o arsenal nuclear da China não tem qualquer tipo de restrição. Tá? Então, a China pode produzir arma nuclear à vontade. E os Estados Unidos não, né? A Rússia não. Exatamente. Então, o que Donald Trump tem feito, tem tentado fazer, é com que esses países eles entrem num acordo para que haja, de fato, restrições nessa produção, nessa corrida, talvez corrida armamentista. A gente não sabe como é que vai ser isso daí, porque essa corrida nuclear é perigosíssima, né? Lembrando, existem vários países do mundo que possuem armas nucleares, mas tem um detalhe. Arma nuclear você não faz ela para estourá-la, né? Porque se você estourar uma bomba nuclear com o poderio que ela tem hoje, a Rússia tem uma bomba nuclear que só na ogiva dela pode estourar 9 bombas diferentes para acabar com toda a costa leste dos Estados Unidos. É absurdo. É uma só, eles têm várias, milhares, né? Então hoje quem tem mais ogiva nuclear no mundo é a Rússia, logo depois os Estados Unidos. Mas tem países como, por exemplo, o Paquistão, Coreia do Norte, a França tem, né? Tem a Inglaterra tem. Aí fica uma questão nessa. Eu acredito, agora é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que essa corrida armamentista, bélica e nuclear, ela já iniciou. Nós iniciamos a terceira fase da corrida armamentista nuclear. E aí eu penso como brasileiro. O Brasil, gente, ele já tentou desenvolver e tem tecnologia para isso. Na década de 70 e 80, no governo militar, houve uma iniciativa para enriquecimento de urânio e desenvolvimento tecnológico da bomba. Inclusive, o Brasil chegou na década de 80, 70 para 80, lá no Pará, a Serra do Cachimbo, a construir, né, cavar 380 metros de profundidade, que era um buraco gigantesco, né, onde eles iriam fazer testes de bombas nucleares. Só que esse programa acabou sendo interrompido. Então, nós desenvolvemos o enriquecimento de urânio, nós temos tecnologia, nós temos capital social, nós temos capital político para desenvolver, nós temos toda a tecnologia para desenvolver uma bomba atômica. Só que aí, em 1990, primeiro, teve a vedação constitucional, em 1988, a Constituição disse só pode trabalhar com enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Aí pôs uma pá de cal. Literalmente. Isso foi que ano? 1988, a Constituição. Mas aí o Fernando Collor de Mello. Isso que eu ia falar. O Fernando Collor de Mello jogou a pá de cal. Não foi? Em setembro de 1990, ele foi lá na Serra do Cachimbo, pegou uma pá e pôs fim ao nosso programa nuclear. Qual que é o problema disso? Se nós não temos bomba nuclear, não que a gente vá usar a bomba nuclear contra o outro, mas isso é um imperativo para qualquer tipo de iniciativa de invasão do nosso país. Eu já fui contra, viu? Mas vendo essas iniciativas do Donald Trump, do Big Stick norte-americano, ele olhar para o Brasil e falar, Brasil, se comporta... Pensa o seguinte, se os Estados Unidos decide ocupar o Brasil, mesmo que ele não vá durar muito tempo, porque não vai, mas ele decide fazer uma incursão no Brasil, se nós tivéssemos uma bomba nuclear, ele pensaria 30 vezes antes de fazer isso. Então, eu atualmente defendo que, para a nossa soberania nacional, o Brasil deveria ter, ou todo mundo parasse de fato, desarmasse todas as suas ogivas, destruísse, mas aí como é que vai fazer? Ou que não vai acontecer. Que não vai acontecer, ou o Brasil deveria urgentemente, de alguma forma, não sei como,
reiniciar o seu programa nuclear. Tá? Collor. Se prepara. Collor jogou pau de cal aí, estamos sem armas nucleares, né? Fora a bomba da nossa poupança também, né? Que a gente teve problema com o Fernando Collor também. Confisco bancário, Exatamente. Ô Zé Ângelo, ó, armas nucleares ainda evitam guerra? Você acredita que sim? Eu ia até fazer essa pergunta para o professor José Elias, que é uma coisa que eu sempre quis entender, né, a respeito das bombas nucleares. Até conversei muito isso com meu pai, que meu pai é uma pessoa que tem muito conhecimento na área não, assim, de experiência de vida, gosta. Para que serve e por que o Brasil tem interesse na arma nuclear? E eu queria saber qual é o motivo da criação da arma nuclear, o professor. Quer falar? Não, vai lá, Zé. Na verdade, a arma nuclear ela foi criada ali, né? O primeiro arrobo de a tecnologia nuclear ela começou a ser pensada por grandes físicos alemães, grandes físicos norte-americanos, né? Que pensavam em alguma arma. É aquela ideia de você fazer a fusão de um núcleo de átomo, um núcleo disruptivo, para fazer com que você tivesse uma arma que ela fosse tão potente, que ela poderia interromper imediatamente qualquer tipo de conflito. Quando os Estados Unidos desenvolve a arma nuclear, com Oppenheimer, tá até aquele filme, está no Projeto Manhattan, e eles soltam no Japão 2 bombas nucleares, o que os Estados Unidos mostrou ao mundo? Tá vendo aqui, ó? Jogamos 2 bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, foi terrível, mas aí o mundo ficou em alerta em qual sentido? Se esse tipo de bomba é detonada num conflito bilateral ou multilateral, o mundo acaba. Lembrando, existem ogivas nucleares 10, 15, a Tsar, salvo engano, é 16, 18 vezes mais potentes do que Hiroshima e Nagasaki. E são várias bombas nucleares. Então a bomba nuclear, ela permeou todo o século XX na geopolítica da Guerra Fria, no sentido de mostrar, opa, nós temos um limite para a guerra, nós temos um limite para o conflito. Tá? Vamos supor que hoje Estados Unidos e China entrassem em conflito bélico, efetivo. Fique imaginando se, por exemplo, os norte-americanos começassem a ter o seu território subjugado. Qual é o último recurso que eles poderiam usar para poder impedir totalmente que a China fizesse isso? Meter uma bomba nuclear neles. Vocês entendem isso? Então, assim, a bomba nuclear, em tese, é para não ser usada. Aliás, em tese, não. Ela não pode ser usada. Então, guerra nuclear, como diria Albert Einstein, se acontecer, de fato, uma terceira guerra mundial, a quarta guerra será de paus e pedras. Então, a bomba nuclear é uma forma de você evitar que a pessoa, o adversário, ele te ataque. Tanto é que falar da guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia que tem mais ogivas nunca soltou uma bomba nuclear. Nem pode. Assim, Nem então, pode. Assim, para você ver que a Rússia detém a tecnologia, detém a bomba e não soltou. Por que os Estados Unidos ele não invade a Coreia do Norte? Porque ele sabe que se invadir a Coreia do Norte, meu amigo... Você citou a Coreia do Norte também como detentora de bomba Tem atômica. Bomba atômica. Você citou ela, né? Tem. Coreia do Norte. Se os norte-americanos... A do Sul não tem, mas a do Norte tem. tem. A do Norte tem. Se eles pensarem em invadir a Coreia do Norte, Kim Jong-un mira a bomba atômica ali, meu amigo, você vai ter escudo balístico, mas espere um pouquinho. Você vai correr esse risco? Então, é difícil. Mas você joga 30 bombas nucleares de uma vez, o efeito é catastrófico no mundo, o mundo acaba. Então, hoje a Coreia do Norte ela pode acabar com o mundo, se ela quiser. É essa a questão. Então, vamos, só para fechar o tema, a Venezuela. Venezuela não tem arma nuclear, tá? O seu programa nuclear não existe. Não tem. Imagine se a Venezuela tivesse uma arma nuclear na situação atual. Você acha que seria tão simples Estados Unidos ir lá e sequestrar Maduro? Nunca na vida. Mas o território brasileiro está totalmente desprotegido. É isso que eu falo. Os norte-americanos, se quiserem ocupar o Brasil, hoje, se o Donald Trump resolve ocupar o Brasil, tomar conta das nossas riquezas minerais, tomar conta dos nossos recursos naturais, eles fazem isso sem muita dificuldade. O que a gente tem para assustá-los? Né? Fora o Santos Futebol Clube, que assusta qualquer coisa no mundo, né? Não tem. A gente tem a ONU, né? Como se diz, a gente tem a ONU, né? O nosso tratado de paz, não né? Tem, nós não temos. Quem sabe não vai virar nada. Assusta, inclusive, os torcedores que têm chance de cair para a Série B de novo. Professor, aí, ó. Professor, rapidinho. Do jeito que a coisa tá indo aí. Você é a favor do Brasil iniciar um projeto nuclear? Nunca. Você não é a favor? Jamais, desnecessário, extremamente desnecessário. Certeza. Claro, vale lembrar que, da mesma forma que você tem a Rússia como a detentora da maior quantidade de ogivas nucleares, e isso é uma herança da ex-URSS,
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tudo ali no plural, menos União. Mas se a União já tem mais de um, né? Então, tem como você unir consigo mesmo. Então tem que ter mais alguém. Então já é uma herança disso. Quando você tinha aí um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. O que está acontecendo da guerra, esse final ainda esse mês, nós vamos completar, acho que 5 anos da guerra Rússia e Ucrânia, exatamente por insatisfação, esse desejo expansionista do presidente Vladimir Putin, que ele não aceita. Ele deu a palavra que as ex-repúblicas soviéticas da SEI, Comunidade dos Estados Independentes, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, que esses países iriam continuar independentes. Então, quando o Trump quando o Vladimir Putin ataca o leste da Ucrânia, tentando anexar aqueles países, aqueles estados, aqueles territórios, reconheço, a maioria dessa região de Donbás é de russos, mas o território é o quê? Ucraniano. Então, eu reconheço tudo isso. Então, de qualquer forma, o que a Rússia tem hoje de ogivas é uma herança da ex-União Soviética. Então, o Brasil só gastaria de maneira desnecessária se ele pode preocupar com muito mais outras coisas, né? Então, eu sou contra esse tipo de investimento em armas nucleares. Você tem posição sobre isso, Zé Ângelo? Minha posição... contra ou a favor? Não, eu sou totalmente contra, porque eu acho que esses vão ser o quê? Bilhões, mas bilhões que eles vão gastar ali. Aplica na educação para não ficar chamando os outros de macaco depois, né? Como se diz os posts lá do Donald Trump. Porque eu acho que cada dia que passa, não só a educação nossa, mas a saúde nossa está cada dia mais precária. Minha opinião, né? Porque eu acho que com a educação, o professor Zé Elias vai concordar comigo 100%. Hoje é a base de tudo, inclusive os professores hoje em dia, a minha opinião, tinham que ser mais bem remunerados. Por quê? Porque é o professor que faz a pessoa hoje, né? São eles que criam. Então, assim, minha opinião é totalmente contra. E subiu o salário lá do pessoal dos deputados federal, lá a base, lá subiu tudo o salário. Amanhã não faz isso. Exatamente, eu vou falar um tema de amanhã que os dois aqui, ó, os Josés, tanto o Ângelo quanto o Elias, vão ficar doidos para voltar amanhã. Aquele vídeo do Túlio Maravilha, hein? Viu o vídeo? Não vi. O ex-jogador de futebol, Túlio Maravilha. Da esposa dele? A esposa e a filha que saiu de faculdades públicas. Eles não sabem. Ele não sabe, amanhã, ele não sabe que as 10 faculdades mais bem conceituadas do Brasil são todas públicas, ô bobão. Ô Zé Elias, eu assim, vou falar aqui às vezes minha opinião, olhando isoladamente, tá? Presta atenção, isoladamente, a realidade, olhando isoladamente, não estou falando de esquecendo um pouco saúde, educação, isoladamente, eu sou a favor de uma arma nuclear para não ser usada como segurança, olhando isoladamente, é uma opinião. O Brasil tem muita coisa para se preocupar, né? Essa não é, ao meu ver, entre as prioridades, mas isoladamente eu sou a favor. E você, Zé Elias? No atual cenário geopolítico, crescimento de grupos extremistas, vamos lembrar o seguinte, se os nazistas tivessem conquistado a bomba atômica, ficaram por isso, viu? Olha que loucura, hein? Eles quase conquistaram a bomba atômica. Você acha que os nazistas não teriam estourado uma bomba atômica? Ou seja, no século XXI, há o risco de algum governo populista extremista ascender o poder no país e reproduzir a barbárie que foi feita lá atrás? Eu acredito que sim. Há risco, gente. O discurso extremista está aí, está forte. Tem gente que tem vontade de te metralhar na rua. O pessoal não quer a existência do outro. Então, nesse contexto extremamente perigoso para o Brasil, no cenário geopolítico, os Estados Unidos aí no nosso pescoço, afirmando, ó, a América é nossa, vocês são simplesmente curral nosso aí. Eu, infelizmente, no atual cenário, para a defesa da nossa soberania, mas não para precisar usar, mas para mostrar para o outro. Ó, é igual, bomba atômica é igual você ter um vizinho ou um ladrão que você acha que pode entrar na sua casa. O vizinho que às vezes quer pular o muro. Você compra um cachorro bem grandão e deixa ali. Ele vai evitar pular ali porque ele sabe que pode ser que ele seja mordido. Então deixa uma bombinha atômica guardada ali, quietinha, deixa miradinha assim para alguns lugares estratégicos. Fala assim, ó, se vier ocupar nosso país, meu amigo, o bicho vai pegar. Mas aí você assusta. Não mexe com a gente. Não mexe com a gente. Então, Nesse sentido lá, eu sou a favor também.
Olhando isoladamente. Nesse isoladamente, aí eu já sou a favor também, até para a gente ter uma segurança, né? Eu sou um cara progressista. Não é sim. prioridade. Sim. Isso não é prioridade. Eu sou um cara progressista. E você, hein? professor? Até cruzei o braço aqui, isoladamente. Continua a favor ou contra a bomba atômica? Contra. Então não vai ter o aleluia aqui Bomba hoje. é igual arma. Arma, você pode até matar. Uma namorada matou um namorado em Aparecida com espeto, aquele espetinho de carne. Rapaz, Enfiou no peito dele, ok? Mas o espetinho, aquele palito, não foi feito pra matar. Mas arma foi feita pra matar. Carro não foi feito pra matar, mas mata. Faca não foi feito pra matar, mas mata. Espetinho, o pau do espetinho, o espeto não foi feito pra matar, mas mata. Agora a arma foi feita exclusivamente pra matar. tá certo. A bomba atômica também. Vamos ter que dar tchau. O programa foi excepcional, fiquei muito feliz, debatemos bastante tema. Foi gostoso, não sei a opinião de vocês. Meu muito obrigado aí, Zé Ângelo. Obrigado a você, lá, e a todos os espectadores que estão aí assistindo a gente. E é isso aí. Tá certo. Zé Elias. Muito bom participar com vocês, com o Dr. José Ângelo. Prazer te conhecer, inteligentíssimo. Prazer todo E só me meu. convidar que eu tô aqui sempre, né? Mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Não, mas hoje o Zé Elias nos ensinou bastante. Não, Acho ele que deu uma aula pra Hoje gente. deu. Eu confesso Que- pra você que- que eu fiquei até... Quem dera. Gostoso, é quem dera. gostoso participar. É gostoso, É gostoso, é Quem gostoso. dera, quem dera. Obrigado mesmo. Isso aí, professor. O orgulho daqueles que não conseguem construir é destruir. Alexandre Dumas. Até amanhã. Até amanhã, abração, tchau, tchau.